queria que você abrisse a sua Bíblia no livro. Vamos ler os dois textos. Eu vou ler o texto básico que eu gostei também, mas eu não vou ministrar sobre ele. Mas vamos ler o texto básico do nosso culto de missões, amém, irmão? Fique de pé em reverência à palavra, amém? Em João capítulo 4, versículo 35, amém? Trago aqui um abraço do nosso pastor Jean Carlos, viu? Nosso pastor regional, e o nosso pastor Clodoaldo. Ele mandou um abraço para todos vocês, amém? Se você não conhece ainda, vocês têm que conhecer, amém? São dois homens e duas mulheres maravilhosas que têm cuidado de nós naquela região, amém, irmãos? Em João capítulo 4, versículo 35 diz assim: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita, amém, irmãos? Continue com a Bíblia aberta aí, vamos ler uma palavrazinha rapidinho aqui em Joel capítulo 3, quer trazer algo da parte de Deus para você? Só a parte A do versículo, amém, irmão? Joel capítulo 3, versículo 13, amém? Está aí já na tela? Amém? Vamos lá? Rapidinho. Joel capítulo 3, versículo 13 diz assim: peguem as vossas foices e comece a colher, porque a plantação está madura. Amém, irmãos? Pode fechar a sua Bíblia, amém, irmão? Pode sentar, amém? Eu sempre falo por aí, irmãos, que eu não sou um pregador, né? Eu sou um contador de história. Eu gosto de contar história. Eu nunca ouvi tanta história quando eu era pequeno, mas eu aprendi a fazer isso. Eu quero contar uma historinha para você aqui, eu quero que você preste bem atenção. Antes de trazer já a mensagem, mas antes de trazer algo para você, irmãos. Conta uma história, irmãos, que um homem que morava numa cidade pequena perto de Israel, ele já perto do fim da sua vida, ele com medo de morrer e não conhecer aquela região toda, ele faz algo interessante. Ele diz: olha, eu quero conhecer todas as cidades, aldeias, vilarejos de onde eu moro, porque eu não aproveitei isso quando eu estava no auge da minha vida. E aquele senhor, ele sai, irmãos, da sua cidade, do seu conforto, e a Bíblia e a história diz que ele era muito rico. E ele sai conhecendo cidades, aldeias, vilarejos. Em todo lugar que ele passava, ele tentava conhecer o máximo daquele lugar. Ele chegava numa aldeia pequena, chegava lá, tentava conhecer pessoas, lugares. E aquilo para ele estava sendo maravilhoso. E ele continua a sua caminhada. Ele começa a andar por lugares. E conta a história que ele chega a um vilarejo. E ele estava muito cansado. E ele senta numa praçazinha que existia lá. E quando ele escuta alguns sons, né? Alguns cantos de pássaros. E aquilo entra no ouvido dele e ele diz assim: eu quero conhecer que lugar é esse. E ele vai naquele lugar ali, naquela casa de pássaros ali, e ele entra lá dentro e ele fica maravilhado, pastor Evaldo. Ele começa a ver um pássaro cantar de uma forma, outro cantar de outra, outro cantar de outra. E aquilo tinha muitas gaiolas, muitos viveiros, e eram muitos pássaros. E ele ficou maravilhado com aquilo tudo. E ele chegou para o senhor e disse assim: eu adorei esse lugar, eu adorei os pássaros, eu adorei tudo isso. Quanto é que eu tenho que pagar para que essa propriedade possa pertencer a mim? Aí o homem falou assim: mas isso aqui custa muito dinheiro, isso é muito caro. Ele disse: não importa, eu quero pagar o preço, né? Eu quero comprar esses pássaros para mim. Aí o homem disse: mas é muito alto. Ele disse: eu pago o preço. E ele compra aquela propriedade, o homem vende, e ele segue caminho a sua viagem. Depois ele volta para casa. Quando ele chega em casa, ele tem um filho. Ele lembrou no dia seguinte: meu filho, eu comprei uma casa de pássaros. E eles precisam ser cuidados, eles precisam de atenção, eles precisam realmente ver se estão comendo, se estão bebendo. Então eu quero enviar você para aquela cidade para você cuidar daquela casa de pássaros. E você, como meu filho, eu te dou toda a liberdade de você fazer o que quiser naquele lugar. O filho vai obedecendo a voz do seu pai, e ele chega àquele lugar, e quando ele chega lá, ele vê aquele espaço, começa a ficar maravilhado também. Mas no decorrer dos dias, ele percebe que aquele espaço, eles não estavam felizes. Eles estavam presos, pareciam aparentemente cantando. Mas ele diz assim: não, eles não estão bem presos. Eles não foram criados para viver presos. Ele disse: como meu pai me deu a autoridade de eu fazer o que eu quiser, eu vou usar a autoridade que Deus me deu, que o pai me deu, que era o seu Senhor, e eu vou libertar todos esses pássaros. E aquele homem, ele começa a abrir as gaiolas e diz: ó, vão embora, vocês são livres, vivam, tem o mundo todo para desfrutar. E ele começa a abrir todas aquelas gaiolas. E os pássaros começam a ir embora. E ele abre todas, os viveiros, as gaiolas e tudo. E ele em seguida vai embora. Quando ele volta no dia seguinte, ele vê todas as gaiolas vazias. Mas quando ele olha para um lado, existia uma gaiola que estava com a porta aberta, mas o pássaro estava lá dentro. E aquilo ali intrigou ele. E ele olha para o pássaro assim e diz: mas a gaiola está aberta, você agora é livre, né? Você tem todo esse mundo para desfrutar, por que você continua aí dentro? E o pássaro olha para ele e diz assim: porque eu me acostumei com a prisão. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e tudo que há nela, irmãos. Nós conhecemos isso desde que nós entramos dentro de uma igreja.
Deus criou tudo, e por fim Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, ou seja, eu e você somos a maior criação de Deus. Nós somos a perfeição, aquilo que Deus criou com mais belo, com mais primazia, com mais amor, com mais carinho. Deus criou tudo. Mas o plano perfeito de Deus, que era a humanidade, que era o ser humano, também era projeto de destruição de Satanás. A Bíblia diz, como você conhece, só uma pequena introdução para você entender, Satanás entra ali no jardim, induz a mulher ao pecado através da serpente, e depois a mulher leva o homem a pecar, e o projeto perfeito de Deus agora estava em pecado, irmãos. Deus entra no meio da situação, sentencia cada um conforme o seu pecado. Deus disse para a serpente: a partir de hoje você vai rastejar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ah, homem, a partir de hoje você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar, você vai ter que pagar um preço. E mulher, tu agora vai sentir dores e partos. Satanás vendo aquilo tudo, eu imagino talvez rindo ali num canto, dizendo assim: agora eu consegui tudo isso. A Bíblia diz que Deus olha para ele assim: ó, e tu, Satanás, aleluias, do vento dessa mulher que chora vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Então inicia-se aí, irmãos, uma guerra entre o bem e o mal. Há uma guerra estabelecida agora. Todo homem que nascia de mulher, como era a palavra do Senhor ali naquele lugar, todo homem que nascia de mulher agora, Satanás tinha como intuito principal de destruir, ou de fazer o homem a pecar. E assim foi. Deus levanta muitos homens, como você conhece, homens e mulheres que tiveram uma história linda com Deus, mas que vieram a pecar. E Deus agora, estabelecendo um projeto, Deus vê a necessidade de criar missões. Deus diz: há uma necessidade agora de eu enviar alguém para realmente trazer novamente a humanidade para a minha presença e para realmente corrigir aquilo que Satanás tentou fazer com aquilo que Deus criou. Missões, irmãos, é um projeto que nasceu no coração de Deus. Preste bem atenção nisso. É algo que nasceu no coração de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus levanta e diz: olha, eis-me aqui, envia-me. E Jesus, ele é enviado aqui à terra como missionário. Jesus vem, todo mundo conhece essa história. Jesus aos 12 anos ali conta a história dele. Depois há uma lacuna, há um silêncio ali até os 30 anos. Aos 30 Jesus começa o seu ministério. E Jesus sabia que era um ministério momentâneo, irmãos. Não era para a vida toda. Ele como homem. Então Jesus, sabendo que era por um tempo, Jesus começa, ele monta uma comitiva, pessoas. Deus escolhe pessoas através da vida de Jesus ali. E ele começa a trabalhar pessoas, ele começa a capacitar, começa a preparar, irmãos. Mas algo interessante acontece, eu entro na mensagem para você aqui agora, que quando Jesus prepara todo aquele povo, irmãos, que Jesus estava prestes a partir, nós vemos lá em Atos capítulo 1, versículo 4, que ele diz assim: ó, eu vou partir, aleluias, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E Jesus estabelece ali, irmãos, em Atos, 3 fases da igreja. Vocês vão ficar em Jerusalém, e depois Jesus fala mais em algum lugar. Vocês depois vão Judeia, Samaria e depois confim da terra. 3 fases da igreja. Preste atenção aqui, Deus está falando com você. Então Jesus estabelece 3 fases da igreja ali, irmãos. O ministério de Jesus foi totalmente próximo, onde ele andava, sinais, maravilhas, um racho de milagre acontecia onde Jesus passava. Mas o momento dele estava passando. Mas quando Jesus passa isso para a igreja, os discípulos entendem isso e eles começam a trabalhar na primeira fase da igreja. Eles ficaram em Jerusalém, fortaleceram a igreja naquele lugar ali. Mas aquilo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram totalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Era notório os milagres que aconteciam através dos apóstolos. Mas a palavra de Jesus, irmão, não é que eles teriam que ficar ali. Não era isso que Deus queria para eles. A primeira fase era isso: ficai-vos em Jerusalém. Mas a palavra do Senhor é que eles não deveriam permanecer ali em Jerusalém somente. Então a Bíblia diz que houve a necessidade de uma perseguição. Você vai ver lá, se consegue constatar bem isso. Houve a necessidade. Aí então entramos na a segunda fase da igreja. A Bíblia diz que eles saíram dispersos. E disse, uns foi para Samaria, outros para tais lugares. Então aí já se cumpria a segunda fase da igreja. Onde eles saíam, pregavam a palavra, o reino era pregado. Jesus, totalmente o Espírito Santo de Deus agia já através da vida daqueles homens ali, irmãos. E era notório o que Deus estava fazendo através da vida deles. Agora eu digo para você, irmãos, nessa manhã aqui, e a terceira fase da igreja que Jesus fala? Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Jesus já foi, passou, né? Como homem.
Os apóstolos fizeram algo tremendo, foi maravilhoso, foi lindo, foi muito forte o que Deus fez através dele, também passou. Isso com o fim da terra agora, de quem é a responsabilidade de dar continuidade ao projeto que nasceu no coração de Deus? De quem é essa responsabilidade agora, irmãos? Nós estamos vivendo a terceira fase da igreja do Senhor aqui na terra. Mas Jesus não está mais aqui, irmãos, saindo nas ruas, nas cidades, nos vilarejos. Os apóstolos passaram. E de quem é agora a terceira face da igreja do Senhor? Quem cabe essa responsabilidade? Agora cabe a mim e a você, irmãos. Cabe a mim e a você, irmãos, fazermos isso, entendermos isso, aleluia. Aí você pode dizer assim, irmão Adailton, mas eu não tenho aquela unção, aquele poder, aquela ousadia que Paulo, que Pedro, que os apóstolos tinham. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui, o mesmo Espírito que agia na vida dele é o mesmo Deus que age na sua vida. Ele disse assim, eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo. E esse não vai mais andar lado a lado com você, não. Esse vai habitar dentro de você, aleluia. Aí nós chegamos no texto que nós lemos aqui hoje, irmãos. Eu acho muito lindo, pastor Evaldo, que Jesus falando, ele sempre fala em muito isso. Entre semear e colher, semear e colher. Qual é a nossa função hoje, irmãos, como igreja do Senhor? Muito forte algumas coisas que eu vi aqui hoje. Até quase mudo o que eu ia ministrar. De que forma eu e você temos agido como igreja do Senhor, como os escolhidos de Deus, mediante tudo que está acontecendo no mundo? Qual tem sido a nossa posição para trazer uma transformação para as ações? Para você que não sabe, dia 27 agora, irmãos, dia 27 agora, lá na Nigéria, estava tendo um culto, as pessoas se preparando para um culto seguinte que viria no dia seguinte. Os fulanos, que é um grupo extremista nigeriano que tem agido muito, está fazendo até pior do que o Boko Haram naquele lugar. Eles invadiram a igreja onde eles estavam adorando a Deus, mataram uma criança, sequestraram o líder e feriram outras pessoas. Quando é dia 2 agora, 32 cristãos na Nigéria foram mortos, irmãos, por esse mesmo grupo chamado fulanes. Eles têm agido principalmente... Quem estuda sobre missão está vendo, principalmente em matar cristãos antes. O foco dele é matar pessoas que falam ou crêem no amor de Deus. Mas nós lemos tudo isso e viajamos nisso tudo e pesquisamos. Mas qual tem sido o nosso posicionamento de entender que hoje a missão que era deles pertence a nós? Irmãos, o mesmo desejo que Deus tem de encher eu e você do Espírito dele para que eles possam realmente cumprir a missão que nasceu no coração de Deus, é a mesma vontade que Deus tinha quando encheu Paulo, quando encheu Silas, quando encheu Pedro. O que é que vai diferenciar o agir de Deus na minha vida e naqueles homens? É a nossa busca, e o pastor Ivan falou aqui, é você entender para que você foi chamado. Para que você foi chamado? O meu pastor Jean, eu preparei ele sempre, pastor Jean, o senhor sabe, eu não fui preparado para estar dentro de 4 paredes. Desculpa lá, o trabalho está bem feito, vamos fazer, mas eu sei para que eu fui chamado. É tempo da igreja do Senhor, irmãos, ter consciência verdadeiramente. O que é que eu posso ser útil no reino do Senhor? Então nós chegamos no texto aqui agora que foi lido aqui, irmãos. Esse texto aqui é um texto lindo. Quando eu vi que a missionária Sônia me mandou, de que tremenda essa palavra, irmãos. Porque a palavra diz aqui de quanto tempo vocês acham que demoraria? Há um tempo do plantio e há um tempo para a colheita. 4 meses, como aqui nós estamos vendo aqui. Mas a palavra diz assim, os frutos já estão brancos, ou seja, já estão prontos para a colheita. Eu gosto dessa linguagem, já estão maduros. Olha que coisa forte isso. Mas eu li para você aqui em Joel capítulo 3, versículo 13, que algo muito forte assim, lançai as vossas foices, porque a seara já está o quê? Madura, irmãos. A terra, preste atenção aqui em mim, irmãos. A terra nunca esteve tão madura, pastor Ivaldo, que nem está agora, irmãos. Mas um processo natural das coisas é que após algo estar maduro, o que é que acontece com ela? Só eu que sou do mato aqui, irmãos. Quando algo está maduro, uma fruta, pega uma fruta madura e você não vai comer ela. Você vai pegar aquela fruta ali, ela está madura e você vai deixar ela ali quietinha no canto. Acontece o quê? É o processo natural das coisas, do fruto. Então nós vivemos um tempo em qual está maduro verdadeiramente, irmãos. E diz assim, lançai as vossas foices. Olha que junção interessante que a palavra tem aqui uma com a outra. Mas eu estou falando para você aqui que Deus, Jesus, Ele diz assim, vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus na Bíblia, ele é o quê? Ele é um portador de ferramentas, pastor Ivaldo. Uns vai ter um dom disso, o Espírito Santo vai capacitar o outro nessa área, vai capacitar o outro. Então são ferramentas que Deus dá para mim, diferente do que dá para o pastor Elianai, que dá diferente para o capelão antes, que dá diferente para o irmão aqui. Então Deus, ele dá a ferramenta conforme a necessidade de ser usada na vida daquela pessoa. Eu e você, irmãos, preste atenção, independente aqui de grau de escolaridade, de conhecimento, de teologia, dessas coisas. Independente disso, há uma ferramenta de Deus dentro de você, irmãos. Agora não é o seu pastor que vai fazer você entender isso, irmãos. Mesmo que ele seja o máximo de inteligente possível que seja. Você tem que entender o que é que eu tenho de Deus dentro de mim que eu possa usar como ferramenta para o reino dele. Eles lançai as vossas foices. Foice é ferramenta, irmãos. Aleluias. A seara ela já está madura. Aleluias. Xaramandalabaço. Há uma ferramenta dentro de você, irmãos, aleluias. E essa ferramenta ela foi dada por Deus, aleluia, não foi por homens. E Deus está dizendo que o Senhor é: lançai as vossas foices, aleluias. A seara lá fora está madura. Aleluias. Estava ali sentado quando o Senhor passou, aleluia, aconteceu algo interessante. Estava aí o capelão ali sentado e a mulher chegou e disse assim: você me paga um pão, pago sim, pago o que você quiser. O que é que você quer comer? Fui lá com ela e ela comeu. E ela disse assim: em gratidão à sua atitude comigo, nós temos o costume de fazer isso, sentar na mesa com você. Eu disse, e começamos a falar, eu digo assim: tem uma igreja aqui do lado, aleluia. Ficou melhor, meu filho, se puder fazer isso. Tem uma igreja aqui do lado da gente aqui. Vem nos visitar. Começamos a falar ali, falar de igreja. E ela começou a falar sobre a vida dela. E isso acontece, isso e aquilo. E eu não tenho uma relação nem com meu irmão por causa disso, por causa da igreja, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o capelão antes falou interessante para ela, disse assim: você crê em Deus? E ela não respondeu. E ela começou a falar outras coisas. E antes disso: mas eu te fiz uma pergunta: você crê em Deus? E ela não respondeu mais uma vez. E pela terceira vez ela começou a falar: porque não crê em Deus, e porque isso, por aquilo, tal e tal, tal. Começamos a ministrar para ela ali, irmãos. E ela totalmente falando absurdo sobre Deus. E eu digo: Deus, obrigado, que a palavra era essa. A seara está madura, né? E a missionária disse: eu senti no coração, era para ter orado com ela, dela ter ido embora, isso, aquilo. Irmãos, a seara nunca teve tão madura. Preste atenção aqui, irmãos. Aleluia. Mas o que é que você tem feito com aquilo que Deus já colocou dentro de você, irmãos? Já está aí, irmãos, aleluias. O dom já está aí, o conhecimento já está aí, aleluias. O que é que falta você entender? Que você é a continuidade daquilo que Deus estabeleceu para esse mundo. Ninguém vai fazer, irmãos, por você, aleluias, aquilo que Deus já confiou a fazer através de você. Não vai fazer, irmãos. Deus vai levantar outra pessoa, mas o que era para você fazer, Deus não vai fazer. Vai lá fazer porque o pastor Helena não quis fazer. Não, ele vai levantar alguém e vai capacitar da mesma forma. Então perceba que não é difícil entender aquilo que Deus quer para nós, irmãos. Eu gosto muito de falar sobre missões. Não é difícil. Deus, ele chama para essa obra. Deus prepara, foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos. Deus envia e Deus sempre sustentou eles, irmãos. Talvez você está dentro da igreja cheio de dúvida. O que é que vai acontecer daqui para frente? Por isso que eu amo a história dele, né? E eu disse para minha esposa, quando eu conheci a história do Senhor, pastor, eu digo: eu não tenho coragem de fazer o que ele fez. Ele é maluco. Eu ainda usei o termo maluco mesmo. Esse pastor é maluco. Colocou a família em risco. Na lógica humana, colocou a família em risco. Saía de norte a sul desse país no carrinho. E aí? Totalmente na dependência daquele que o chamou, irmãos. Quando eu e você colocamos dependência naquilo que nós podemos conquistar, irmão, desculpa a minha ansiedade, nós estamos tendo uma visão totalmente humana. E fora daquilo que Deus quer estabelecer na minha vida e na sua vida, que é uma certeza de que Ele vai prover, que Ele vai fazer, que Ele vai agir, que Ele vai sustentar. Qual tem sido o seu medo, irmãos? Agora você imagina agora, irmão Pedro, uma colheita madura na sua frente, como diz o profeta Joel. E precisa ser colhida e você está com a foice dentro da sua casa e você fica sentado esperando as coisas acontecerem.
Imagina agora o Espírito Santo de Deus cheio de ferramenta e dizendo assim: ó, Adailton, já te dei uma ferramenta, você vai usar ela assim, conforme a minha vontade. Mas eu prefiro deixar ela guardada, Helena. E eu ainda muitas vezes digo assim: não, deixa que vai aparecer alguém e vai fazer por mim. Aleluias. Irmãos, quem está falando para você aqui não é alguém que nasceu em berço evangélico. Aleluias. Meu testemunho é muito forte, não deu conta para vocês. O irmão Pedro está ali, me conhece, sabe, né? Eu tenho uma vida muito louca com Deus, assim, de história, né? Eu vim do mundo de drogas, de vício muito pesado, de coisas fortes. Mas quando eu fui uma vez numa célula, por isso que eu amo trabalhando nos lares, eu sou apaixonado por isso, vim da visão celular. E eu lembro que o pastor chegou para mim e disse assim: meu filho era novinho, tinha acabado de nascer, e ele olhou para mim assim, e ele disse assim: você morreria? Você morreria, ou não, você daria seu filho para morrer? Eu olhei no olho dele assim: pastor, eu mataria até o senhor. Não foi, não? Agora, se trocar no meu filho, jamais. E ele disse assim: você sabia que Deus deu o filho dele para morrer por você? Irmãos, aquele soou dentro de mim tão forte. Eu digo: por mim, um vagabundo como eu, viciado, morei com 7 irmãos, imagina. Ninguém lá fora confia em mim, que você não me conhece. Se você me conhecesse, você nunca diria que alguém morreria por mim, irmãos. Que eu sou ruim. Jesus morreu por você. Botou o dedo na minha cara assim. Aí eu cheguei em casa de noite e disse para ela: rapaz, você acredita que o pastor disse lá que o homem morreu por mim? Irmãos, minha esposa ia para a igreja e jogava pedra na Madureira, na minha cidade. Odiava crente. Para mim, crente era tudo ladrão, irmãos. E eu disse: o homem disse que ele morreu por mim, irmãos. Alguém não morreria por mim. Você me conhece. Eu dizia para ela em casa. E aquele martelou, João 3,16, que ele pregou naquela noite, naquela cela, 4 pessoas dentro de uma casa. E uma vez no outro dia, fomos jogar. Quando nós estávamos lá cheirando, fumando, tinha o meu pai na fé, o missionário. Ele ia com nós tudinho, era tudo viciado, mas ele não estava ali, quando nós ia fazer nossas besteiras, ele se afastava. Aí isso não vale a pena, pregava para nós, e nós fazíamos tudo aquilo ali que nós queríamos fazer. E íamos jogar. Aí uma vez ele: vamos na igreja. Aí eu fui na igreja nessa vez. Isso após já sei lá, foi na quinta, na quarta, na terça, não sei. Mas quando eu fui na igreja, irmãos, a primeira vez, eu achei aquilo tão estranho. E quando foi pregada a palavra, fizeram o apelo. E eu disse: meu Deus, o que é isso aqui que está acontecendo comigo, né? Os olhos já cheios de lágrimas com louvor. Imagina aí você ouvir Facção Central, Racionais, Pink Floyd, Iron Maiden, e você agora chorando com o louvor de Damares. Tem alguma coisa errada dentro de mim, irmãos, né? Tem uma coisa muito errada dentro de mim, irmãos. Imagina aí, Racionais para Damares cantando. Mas fez um apelo e eu aceitei, irmãos. Olha que coisa interessante isso. Eu aceitei. Eu digo: e agora eu vou fazer isso, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida, irmãos, de uma forma tão grande, tão rápida, tão rápida, tão rápida, tão rápida, que eu comecei a conhecer quem era Deus, quem era Jesus, que eu não queria muito nada disso. E eu comecei a entender, irmãos, a necessidade, trazendo para a realidade de hoje, 15 anos depois. Quantas vezes nós temos deixado de fazer o papel que alguém faz, irmãos? Você imagina agora se meu pai na fé, porque nós éramos todos viciados, enquanto eu estava lá cheirando a cocaína ali, se ele simplesmente nunca mais quisesse falar comigo. Aleluias. Meu pai na fé tinha uma ferramenta dentro dele, aleluias. E ele usou para salvar vidas, aleluias. De que forma você tem administrado aquilo que Deus dá para você, irmãos? Imagine quantas pessoas estão sentadas aqui, irmãos, que são levita, que são pregador, que foram chamados para essa obra, que Deus tem confiado o ministério em você, e você por alguma circunstância tem guardado isso que está dentro de você, porque você tem medo que algo aconteça, aleluia. Se Deus te chamou, irmãos, é porque Ele confia que você vai ser frutífero nesse reino, irmãos, aleluias. Há uma ferramenta dentro de você, aleluias. E Deus está dizendo para você nessa manhã: ei, lança, aleluias. A seara já está madura, aleluias. É tempo de colheita, aleluia. Igreja, é tempo de colher, aleluias. Já foi plantado, aleluias. E muitas vezes já foi regado com sangue, aleluias. E cabe a eu e a você hoje, aleluias. O sangue dos apóstolos, dos chamados que regaram essa terra com sangue, irmãos, aleluias.
fez com que sementes crescessem, aleluias. E Deus está dizendo para você aqui hoje: é tempo de colher, aleluias. Ele manda labaçou de canto. Deus conta com você, aleluias. Ei, aleluias. Você não está aqui por acaso, aleluias. Deus não te escolheu porque não existe alguém melhor que você para estar aqui nessa manhã, não, não, aleluias. Deus te escolheu porque Ele quer trabalhar na sua vida, aleluias. Talvez você está sofrendo, está passando luta. Ei, Deus está te capacitando, aleluias. Talvez ache que está demorando, Deus está te preparando, aleluias. Talvez Deus está te afiando, aleluias. Ei, aleluias. Ele manda lá, baixou. Eu imagino agora, pastor Ivaldo, a visão que Deus me dá assim, é como se tivesse, aleluia, alguém com uma espada na mão assim, afiando ela assim, ó, aleluia. E muitos dizem: é perca de tempo, aleluia. Já era para estar fazendo alguma coisa e a ferramenta está sendo afiada por Deus, aleluias. Você está sendo afiado por Deus, aleluia. Ei, ei, aleluias. Você foi ser ferramenta de transformação na mão de Deus, aleluias. Deus está te afiando, aleluia, ei, aleluias. E no tempo certo, aleluias, Deus vai te usar, aleluias. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, aleluias. Você é a boca de Deus para essas nações, aleluias. O que foi que eu vim fazer em Portugal, aleluia? Talvez tenha perguntado, aleluias. Porque Deus me tirou de tão longe e as coisas não acontecem aqui. E você não foi chamado para isso que você está procurando muitas vezes, aleluias. Talvez Deus te enviou como ferramenta para essa nação, aleluias. Confie em você, aleluia. Ei, eu não vim levantar seu emocional aqui não, irmãos. Para levantar emocional, eu aconselharia vários livros bons para você. Eu quero dizer para você: se você está aqui é porque algo de Deus tem na sua vida. Aleluias. Se olharmos para a França, irmãos, e vemos o crescimento do espiritismo ali dentro, aleluias. É a colheita produzindo, aleluias. Nós vemos nações na África agora com o extremismo lá, matando todas as pessoas. É a colheita madura, aleluias. E nós, como igreja do Senhor, o que temos feito, aleluias. O que é que tem feito, aleluia, irmãos? Olha o que Deus tem feito na tua vida, irmãos. Se não é providência de Deus muitas vezes. Eu vim no carro ali com eles ali, irmãos, e eles falando o que Deus fez na vida dele, e eu sendo ministrado por sobre eles ali dentro do carro, aqui no caminho ali. Olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez comigo, aleluia. Você tem enxergado aquilo que Deus tem feito na sua vida, irmãos? Aleluias. Qual é a sua busca nessa nação, irmãos? Aleluias. Qual é a sua busca dentro desse ministério, irmãos? Aleluias. Para que é isso que Deus tem te chamado para aqui, irmãos? É para termos uma conta recheada, irmãos? Aleluias. Está aqui esse homem ali, esse casal ali, irmãos, que me conhece. Eu vim para Portugal, pastor Ivaldo. Eu vim para Portugal e eu trouxe dinheiro para passar um ano sem trabalhar aqui, irmãos. Achando que tinha fé, totalmente descrente. Aleluias. Vamos levar dinheiro, porque se passar um ano parado, eu e você e meu filho não passa fome. Cheguei aqui domingo, na segunda-feira meu sogro morreu, o pai dela. Ela entrou em desespero. Um dia após ter chegado. Chegamos ali, a minha mãe vai morrer também, que eles são muito ligados um ao outro. E agora eu vou ficar sem pai, vou ficar sem mãe. Eu no desespero, peguei todo o meu dinheiro que eu fiz. Cuidado no desespero, irmãos. Deus manda falar com você: cuidado nos seus momentos de angústia, aleluias. Ouça a voz de Deus, Satanás é enganoso. Peguei todo o meu dinheiro e investi tudo em algo, irmãos. Perdi tudo em 7 minutos. Fiquei com 400 euros com minha família morando dentro de um quarto. Um homem empresário no Brasil, imagina. De preço de 300 mil reais agora urgente. Total desespero. Irmão Pedro nunca soube disso. Só me via triste na igreja, mas eu não dizia o que era. E agora? O que é que vai acontecer comigo? Irmão Pedro arrumou uma porta para mim, um trabalho naquela empresa. E Deus foi muito bom comigo naquele lugar. Preste atenção aqui, igreja. Eu vim para Portugal, pastor Ivaldo. O Brasil estava falindo, eu tinha várias lojas. E aquilo foi caindo. Vendi uma, vendi outra. Fiquei só com uma, vendi e vim embora para cá. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu vim com o propósito de... Não, meu propósito aqui é dar uma estrutura melhor para o meu filho, é fugir da violência. Como eu vim desse mundo aí, eu sei como é que funcionam as coisas. Meu filho não pode entrar nisso. O Brasil é muito... Querendo não ter uma abertura muito grande para o tráfico, para essas coisas pesadas. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei.
E eu perdi tudo, irmãos. Presta atenção aqui numa coisa. Eu perdi tudo. E uma vez nós estávamos no congresso internacional, não foi, irmão Pepe? E o pastor chegou para mim e disse assim, ó, Deus manda dizer para você que daqui a 6 meses ele te tira de Lisboa. E eu não vou mentir, eu não dei crédito àquela palavra. Estou pregando na Costa da Caparica 3 meses depois. Quando eu terminei de pregar, passei o microfone para o pastor. E Deus usou ele assim, daqui a 3 meses Deus te tira daqui. Eu digo, quando é que eu vou? Não conheço ninguém, só conheço Lisboa. O irmão Pedro chega para mim e diz assim, olha, vamos lá no entroncamento. Vamos lá no entroncamento porque eu tenho que ir lá numa reunião de síndico e tal, e tal, e tal. Quando eu desci do carro dele, irmãos, eu meti o pé para dentro de volta. Contei essa história, não foi, irmão? Saiu fogo aqui do chão quando eu pisei aqui nesse lugar. O menino ficaram rindo, é porque tá quente, é porque é verão e tal. Eu digo, não é calor humano, eu conheço o calor que não é humano. Isso foi uma quentura que não é dessa terra. É ali normal. Irmão, depois Deus moveu tanta coisa assim. E eu encontrei uma parte, já estava sem querer mais alto. Eu digo, olha, Deus mandou ir para esse lugar. A irmã Marlene disse, não vá para o entroncamento não, irmã Marlene? Não vá para o entroncamento não, rapaz, não vá não, não sei o quê. Eu digo, mas por quê? Não vai. Eu digo, mas Deus está direcionando para aquele lugar. Tem uma coisa de Deus aí. Irmão, depois Deus preparou um cara que eu nem conhecia, um apartamento bem baratinho, não quis documento nem nada. Eu pensei que ele queria me roubar. Ele disse, não quero documento seu, não quero nada, você não vai pagar calção. Eu digo, isso é só 230 euros. Eu digo, isso não é de Deus não. Foi, disse na cara dele assim, você não quer nada meu, nem recibo meu, você não quer nada meu. Eu disse, não quero nada seu, só seu nome. Eu digo, eu vou perder, vou perder 230 euros, não é tanto dinheiro assim. Tava lá, mas eu só venho daqui a 1 mês e pouco. Ele, você não paga aluguel então quando você voltar. Eu digo, meu Deus, o dia está perdido. Irmãos, tudo Deus trabalha na vida toda. Resumindo para você, olha aqui Deus está falando com você, irmãos. Isso eu estou contando para você uma história de 3 anos e meio atrás, irmãos. Em 3 anos e meio, Deus me deu tudo novamente. Está aí lá ali que é prova ali, Deus me colocou na posição dentro da empresa que eu trabalho que nem eu imaginava, irmão Pepe. Ele está ali que trabalha comigo também na empresa. Deus me deu tudo que muitos buscam aqui na terra. Hoje eu tenho meu apartamento, hoje eu tenho um carro bom, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Mas sabe o que eu aprendo com isso? E por isso que não tem valor nenhum isso para mim. Quem me conhece sabe quem me conhece sabe, né, irmão? Essa semana eu bati meu carro lá, um prejuízo gigante na porta da igreja, no culto passado. Digo, meu Deus, cor do diabo. Oi mesmo, liguei, pastor, já vem cá que eu bati o carro aqui, a mulher está aqui meio braba comigo. E eu aprendi uma coisa. Se ele quiser, ele tira tudo de novo, pastor Evaldo. E me dá em 3 anos de novo, se ele quiser fazer. O que é que eu quero dizer para você, irmãos? Não é o quanto você corre atrás, é o quanto você realmente coloca na sua vida como valor o que não provém dessa terra que vem do alto. Quando você prioriza o reino de Deus, como você prioriza o chamado de Deus, como você prioriza a missão que Deus estabeleceu sobre a sua vida, irmãos, as coisas aqui fora acontecem naturalmente, não é dentro de você estar correndo. Não é você correr atrás desesperadamente e colocar aquilo e nem para a igreja quer vir mais. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. Se eu não correr atrás de dinheiro, a igreja não vai me dar. O que é difícil para alguém que ressuscitou um morto, irmãos? O que é difícil para alguém que abriu o mar vermelho? Aleluias. O que é difícil para alguém que pega uma prostituta e faz ela ser exaltada diante de uma nação toda, irmãos? Aleluias. Será que tudo isso é maior do que o problema, menor do que o problema que você está enfrentando, irmãos? Ou é o quanto eu e você temos que priorizar Deus na nossa vida, aleluias. E eu vim entender aqui em Portugal. E eu disse assim, eu vim atrás de dinheiro aqui, de euro, que nem todo mundo vem atrás de euro. Né? Meu filho, você também, meu filho, né? Vem atrás de uma coisa, Deus está levando para o outro lado. E eu disse assim, será que Deus quer isso para a minha vida, irmãos? Né? Ou Deus me trouxe aqui para outra coisa, que não é minha? E eu quero dizer para você algo de Deus para a sua vida, guarda isso para o seu coração, irmãos. Não queira entender o chamado de Deus pela dor que nem eu vi, irmãos. Eu passei coisas em Lisboa com minha esposa, que eu não vou contar nunca a ninguém. Falo coisas assim de sofrimento, algumas pessoas sabem muito quem convive comigo. Que hoje eu entendo que era Deus realmente tratando eu para entender que eu fui chamado para cá, não fui para trás de dinheiro, fui para trás de vidas, irmãos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 3, diz uma palavra muito forte. Ele diz assim, e tu serás uma bênção no campo da cidade, 2 extremos. Campo e cidade, nada a ver, totalmente diferente. Civilização, desenvolvimento, natureza. Mas Deus diz assim, tu serás uma bênção no campo da cidade. Diz assim, tu serás abençoado independente de onde você esteja.
Mas qual é a fórmula para que isso aconteça na minha e na sua vida? Eles, os versículos anteriores: se atentamente ouvides a minha voz e teres cuidado de guardar os meus mandamentos. E diz assim: então tu serás abençoado. O que é que determina o crescimento de alguém, irmãos? A evolução de alguém, ou o objetivo realizado de alguém, a concretização de um sonho de alguém? É o quanto você está sensível em obedecer à voz de Deus, é estar atento àquilo que Deus quer para a sua vida. Aí dizer: então ele merece que eu faça na vida dele. Quando não entendemos isso, dá a entender muitas vezes, tem pessoas, já percebeu que tem pessoas, e até mesmo nós muitas vezes andamos, e parece que andamos em círculo, paramos sempre no mesmo lugar. Não rompemos, porque a nossa busca, desculpa meu filho, tô judiando hoje, né? O rapazinho aqui, ali, para lá, e agora que eu percebi, desculpa. Eu ando muito, irmãos, eu sou meio agitado para isso. É o quanto você busca em Deus, irmãos. É o quanto você entende isso em Deus, aleluia. Hoje você, né, foi treinado hoje, o jovem ali, amém? Pastor Ivaldo é sempre aqui que eu assisto as pregações. Né, irmãos? Eu ando muito, irmãos, eu sou mesmo assim. Pregando eu sou assim. O que é que eu quero trazer para você aqui? Eu falto 5 minutinhos para dizer para você, irmãos. A ferramenta já está aí, irmãos, aleluia. Ser chamado para a obra do Senhor, irmãos. Ser chamado para a obra do Senhor, irmãos. Tem gente que diz assim: mas eu preciso me preparar tanto, pastor. Já é meio caminho andado, aleluia. Só você entender assim: não, eu estou aqui por quê, irmãos? Você tem tantas habilidades que no mundo você podia crescer, prosperar, romper. Mas por que Deus te trouxe para algo tão diferente assim, irmãos? Por quê? Já parou para pensar isso? Por quê? Por quê? Você que canta bem poderia estar lá fora ganhando dinheiro. Mas por que Deus te trouxe para cá? Por que você podia doar seu tempo em fazer algo que trouxe um crescimento financeiro para a sua vida, uma estabilidade para a sua família, mas você dedica seu tempo à obra do Senhor? Eu quase mudo minha pregação, não, para lá que o Senhor falou aqui, pastor. Por quê, irmãos? O pastor Ivaldo falou o que aqui no começo? Você quer ser rico aqui ou quer ser rico lá em cima? Aleluia. Você quer fazer mansão aqui ou fazer mansão lá em cima, irmãos? Você quer construir riqueza aqui ou construir riqueza lá em cima, irmãos? Que tem sido a sua busca, aleluia. Vivemos num momento, irmãos, onde as pessoas dentro da casa do Senhor, irmãos, vivem mais triste que o ímpio lá fora. Isso gera um contraste da gente que é líder. Meu Deus. A culpa é do pregador, não. Eu mesmo prego muito agitado, irmãos. Eu estou aqui hoje meio assim, mas eu sou barulhento. Mas o pregador, aquele cara grita. O Adailto grita demais. O pastor Ivaldo, ele é muito manso. Não consigo sentir. Mas fulano de tal, ixi. Quando a chama está acesa aí dentro, irmão, basta alguém ligar o fogo aqui. Muitas vezes hoje a gente tem que ser mais motivadores do que pregadores para as pessoas. Já prestou atenção nisso? Temos que evangelizar crentes. Chegamos num ponto onde temos que evangelizar os crentes, irmãos. Temos que ter mais cuidado de pregar para as pessoas não saírem da igreja do que para pessoas virem para a igreja. Sendo que você tem uma ferramenta dentro de você, aleluia, irmãos. Eu irei, aleluia, e enviarei outro semelhante a mim, aleluia. Está dizendo assim: vai vir outro cheio de poder igual eu. Vai vir outro que vai fazer milagre igual eu. Vai sair um que vai mandar o aleijado correr, o cego enxergar, o mudo ouvir. Ele vai fazer obras igual eu faço, aleluias. Irmãos, a seara está madura, aleluias. A seara está madura. E qual tem sido a sua sede, aleluias, de colocar a ferramenta que está em você em ação, irmãos? O que é que falta para você? Você vai esperar Deus enviar pessoas na sua frente só porque você não quer ir muitas vezes, que era para ser você e você parou? Eu quero dizer para você, irmãos, que eu e você somos importantes para Deus, muito importantes para Deus desse chamado. Mas eu quero dizer para você que quando eu não quiser fazer, Deus não vai chorar por isso. Ele vai pegar outro traficante, outro viciado igual eu e coloca no meu lugar. Porque a obra dele não pode parar, aleluia. Ele não enviou o missionário do céu para cá, irmãos, para que o projeto parasse pelo caminho, aleluia. Nós estamos participando de algo, irmãos, eu acho lindo isso. Alguém já semeou para depois nós escolher. Nós já pegamos um barco andando, que nem diz o ditado. Nós já pegamos uma obra que está sendo construída, aleluia. E coisa ruim é você ver algo que já foi começado e vir alguém lá na frente e fazer de qualquer jeito, aleluia. Não é tempo mais de você olhar para trás, irmãos, aleluia.
O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço eu, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Não é tempo mais de olhar o que você era, irmãos. Tem saudade de ser empresário? Eu digo: eu não, irmãos, está repreendido. Hã? Não. Não leva mais jeito para isso, não. A minha visão hoje não é porque eu já tive, ou pelo que eu estou vivendo agora, é pelo aquilo que eu vou fazer para Deus. E Deus pode te usar nisso, irmãos. Amém? Você entende isso? Você entende que Deus já te chamou, irmãos? Eu preguei aqui no Seixal esses dias, o mês passado, sobre o que Deus faz com nós, que Deus fez através de Jesus, e eu finalizo com isso. Deus, quando envia Jesus, irmãos, Ele faz algo que Deus fez com Ele, fez com o discípulo, e agora faz comigo e com você. Deus chama Jesus para essa obra. Deus prepara ele dos 12 ao 30, é um momento de preparação. É o momento que o semeador pega a terra e vai aradando, e vai cuidando, e vai estar para a semente ser frutífera. E depois é que ele envia Jesus. Olha, tu se preparou agora, 18 anos, tu agora está enviado. A gente estiver aí no meio de lobos, e ele vai e faz uma obra linda. E Deus sustentou o ministério de Jesus. Mas Jesus, quando ele pega os discípulos ali, chama eles para essa obra, ele faz a mesma coisa, pastor Evaldo. Ele chama todos eles. E agora ele vai para o momento de preparação do terreno. Prepara eles, depois ele envia eles. E eles foram sustentados pelo poder de Deus. Olha para mim aqui, você, que eu estou finalizando a minha fala. Deus está fazendo o mesmo comigo e com você, irmãos. Em níveis, pessoas que estão aqui na minha frente estão com níveis diferentes. Mas o projeto de Deus é o mesmo. Tem pessoas que estão sendo chamadas. E outras que já foram chamadas. Mas há outras pessoas que estão aqui na minha frente aqui, que elas já estão sendo o momento de preparação. Deus já está te preparando, irmãos. E você não está entendendo muitas vezes isso. Está sofrendo, está doendo, tá? Porque Deus está te preparando, Deus está te lapidando, Deus está te capacitando, Deus está te dando ferramentas. Mas tem pessoas aqui que já era para ter sido enviada. E não é culpa do líder muitas vezes, não é culpa de Deus que não foi enviado ainda. Porque não entendeu ainda que o momento não é mais de estar só se preparando. Já preparando quanto tempo? É aquele jogador que só quer treinar e não quer jogar. Que estão sendo preparadas por Deus e que precisa já ser enviada para Deus. Deus faz isso conosco. E o quarto, irmãos, presta atenção aqui. Se Deus já te chamou, se Deus já te capacitou, e se Deus já te enviou da tua nação para essa nação ou para algum projeto, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Deus, Ele vai te sustentar como sustentou Jesus e como sustentou os apóstolos. Deus não vai te deixar passar fome, irmãos. Deus não vai te deixar faltar nada, aleluias. Deus não abandona o profeta dele, irmãos. A Bíblia diz que o profeta estava sendo afogado ali, estava à beira da morte, e Deus olha lá de cima assim: meu profeta está sendo afogado, tá, eu vou lá enviar um peixe lá, transforma no submarino e traz ele para fora. Deus não vai deixar o profeta morrer. Deus, Ele cuida, aleluias. Deus tem te sustentado e você não tem percebido, aleluias. Missão, irmãos, é algo que nasceu no coração de Deus, aleluias. Foi criado por Deus. Deus criou isso. Jesus morreu por isso. Paulo viveu em prol disso. E você, irmãos? E você? O que é isso para você? O que é missão para você? Alguém criou, alguém morreu, alguém se dedicou. E para você? Se tivesse uma interrogação na sua frente assim: o que é missão para você? Para Deus foi a criação, para Jesus foi a morte, para Paulo foi uma vida dedicada. E para você, o que seria? O que é missão para você hoje? De que forma seu coração recebe todas essas bandeiras que passaram na sua frente? Você não imagina o que acontece em cada uma delas. Amém? Quem entendeu aquilo que Deus está falando? Pastor Evaldo, posso fazer algo aqui rapidinho? Oi, Helena, vem cá, meu filho. Vamos levar um louvor nós dois aqui. Eu não canto não, mas vem cá. Irmãos, tem um louvor, presta atenção, eu não sou levita não, viu? O Helena louvou um louvor que eu nunca tinha ouvido na minha vida no entroncamento. E aquilo mexeu muito comigo. E eu disse à minha esposa: eu vou aprender esse louvor. Adonai. Amém, Adonai? Helena. E eu digo: eu vou aprender esse louvor porque ele é tão lindo. Eu nunca tinha ouvido, pastor Ival. O Helena cantou e eu chorei tanto, irmão, naquele dia. Eu disse: que louvor é esse? Então, espero que eu não faça você passar vergonha, viu, Helena? Vamos louvar, irmãos, fique de pé, feche seus olhos, amém, irmão? Que Deus possa ter falado com você e eu quero que você use essa ferramenta, amém, irmãos, que está dentro de você, amém, irmãos? Cadê o Naldo? É eu que vou cantar, Pronto, agora
E eu ia aproveitar dele para cantar, e agora vai ser eu, meus irmãos. Vamos lá louvar, irmãos. Feche os seus olhos, irmãos. Olha o que Deus falou com você aqui nessa manhã, irmãos. Existe uma ferramenta dentro de você. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso e santo. Pai, aqui está a tua igreja nessa manhã, Senhor. Aleluias. Pai, aqui está os ceifeiros nessa manhã diante de ti, Senhor. Pai, que o Senhor nessa manhã, Pai, esteja, Pai, em nome de Jesus, Pai, transformando, lapidando, afiando cada ferramenta nesse lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, fortalece cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, sabemos que foi chamado para essa obra que o Senhor confiou em cada um de nós, Senhor. Pai, por isso todo medo nessa manhã que bate em retirada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que a ousadia do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida nesse lugar, Senhor. Oh, Tu és o grande Adonai, Senhor. Ele manganda labaço.